Como vocês puderam ver, né, eu acho até que criei um tema um tanto quanto apelativo, né, para nossa live de hoje, o sacrifício de crianças diante do Deus carência. Diante do Deus carência. A verdade é que esses acontecimentos recentes, dos quais eu vou me lembrar dos nomes e dos personagens, apenas esses dois últimos, bem recentes, coincidentemente tendo ocorrido aqui no Rio de Janeiro, mas eles não são os únicos, eles vêm na esteira, né, de um contexto que se faz similar a outros casos, como por exemplo os dos Nardoni, né? E casos outros que talvez até vocês possam me ajudar aqui a refrescar a memória e o nome deles, mas envolvido um contexto similar e parecido, onde o produto de uma relação adoecida acaba desembocando no sacrifício de uma criança, no sacrifício de uma infância, no sacrifício de uma vida, no seu ingresso no mundo dos homens, e que não encontrou a devida ambiência para o seu pleno e saudável desenvolvimento e crescimento aqui entre nós. Esses casos chegam a um ponto tal que, no modo como eles vão progredindo, os envolvidos vão se vendo totalmente anestesiados, imobilizados, quando não indiferentes, relativo à percepção dos sinais e dos indícios de um problema crônico se transcorrendo. No modo como a inocência e a pureza e a imaturidade das crianças tentam se expressar, mas não conseguem produzir sinais e indícios à altura daquilo que possa ser capturado e suscitar preocupação, misericórdia, atitude. Portanto, nós estamos diante de um terreno muito profuso, vamos dizer assim, na sua possibilidade de nos comunicar inúmeros ensinamentos. E é isso que nós vamos querer aqui explorar. Porque no modo como se mobiliza a mentalidade coletiva quando entra em contato com as notícias, né, desses tipos de acontecimentos, e que, diga-se de passagem, são sim horrendos, são horripilantes, são trágicos, mas o modo como a mentalidade coletiva se comporta cria um distanciamento imenso do isso foi eles que fizeram, isso não me concerne em absolutamente nada. E é esse distanciamento entre o tu e o eu que, de uma forma ponderada e regada no bom senso, nós gostaríamos hoje aqui de refletir. É óbvio que muitos dos que estão aqui e dos que me ouvirão posteriormente, com a graça de Deus, mesmo nos seus deslizes e equívocos, possivelmente não chegarão ao ponto caricato e bizarro que esses casos que são noticiados chegaram.
mas eles comunicam coisas pra gente, eles passam mensagens pra gente. E é isso que nós somos hoje à noite aqui convidados a refletir, né? Quero dar aí a boa noite para Ana Paula, que chegou aqui, para Andréia Pina, para minha amiga Neide Siston, companheira de todas as lives, meus amigos, e a Bruna, minha cunhada querida, que também já está aqui, estava aqui agora há pouco em casa e já está aqui me assistindo, que maravilha. Meus amigos, muito obrigado a todos vocês, eu fico lisonjeado com a presença de vocês e na expectativa de que possamos ter momentos muito instrutivos, né? Certa vez eu ouvi uma dada pergunta, né? E que talvez eu começaria a minha reflexão nessa direção. Em relação ao caso, por exemplo, recente, do assassinato perverso do menino Henry, de 4 anos de idade, a idade do meu filho, por um espetáculo bizarro de sadismo por parte desse sujeito, com sua subjetividade fetichizada por uma amargura e certamente por um imbróglio psicológico que se mescla com uma satisfação bizarra em constatar o sofrimento do outro, o padecimento do outro, sendo esse outro possuidor de determinadas características e que ativam nele uma iniciativa demoníaca, né, monstrificada, né? Então, a partir de um acontecimento como esse, e agora mais recentemente o caso Kathleen, essa menina de 6 anos de idade, sistematicamente espancada, torturada e depois jogada barranco abaixo com a anuência da própria mãe. E aí vem a pergunta: Felipe, como não ter ódio diante dessa situação? Como não odiar? Como não desejar a desgraça, né? A desgraça desse tipo de pessoa, desse tipo de ser, desse tipo de ente inominável no modo como eles se tornam pela via dessas práticas. Em primeiro lugar, eu responderia a essa pergunta, né? E talvez esse é o primeiro ponto que eu gostaria de começar a refletir, com a conscientização relativo aos efeitos e implicações que o ódio exerce no seu portador. O lado insidioso do ódio é que, com relação à pessoa que odeia, ele se disfarça de senso de justiça, de modo que a pessoa se sente no direito de sentir e fazer gestão do ódio dentro de si, como que em decorrência de alguma situação, que por essa razão ela se vê justificada em promover a manutenção desse tipo de sentimento dentro de si. Esse é o lado insidioso do ódio, porque sob esse disfarce de justiça, ele a princípio entra em função de um tema, mas uma vez que ele consiga promover a sua manutenção no sistema psíquico do sujeito, ele não se mantém estanque do lado de dentro. Ele cria
proliferações e desencadeamentos, onde, com o passar do tempo, ele deixa de ser uma reação específica a um dado tema e ele vai contagiando humor, temperamento e, inclusive, adicionando traços de personalidade completamente distorcidos em relação àquilo que seria a melhor versão daquela pessoa. Portanto, faz jus àquele termo que ficou disseminado de que o ódio é o veneno que a própria pessoa bebe esperando que o outro morra. Portanto, respondendo à questão que nós trouxemos aqui, como não odiar esse tipo de pessoa? Ora, a gente é convidado a não odiar, embora inevitavelmente sejamos acometidos por um sentimento de indignação e de raiva. E aí cabe a gente aqui conceituar isso, porque raiva e indignação definitivamente não são sinônimos de ódio. Raiva é uma expressão de ira. Indignação é uma expressão, é uma reação geralmente atrelada a uma vivência de injustiça. E isso é uma expressão absolutamente natural e saudável da alma. Agora, o ódio ele tem um processamento. Ele é uma espécie de urânio enriquecido. Ele é aquele desejo que começa a imaginar e a fantasiar a desgraça do outro, o sofrimento do outro. Como, por exemplo, algumas declarações que a gente vê: eu quero ver essa mulher sendo espancada, eu quero ver esse homem sendo espancado, eu vou ter prazer nisso. Aí a gente já está vendo todo um processamento daquilo que, no modo como vai se estabelecendo de maneira legítima dentro do sujeito. Repito, essa manifestação de sentimento começa atrelada a uma reação específica, mas uma vez justificada e alimentada, é uma disposição que não permanece de maneira estanque, mas vai se atrelando em outras direções, até, com o passar do tempo, virar uma espécie de propensão de personalidade, pendor de comportamento, e que onde os desvios e tropeços e percalços mais banais vão sendo todos eles tratados com aquela mesma disposição mental. E é isso que é o perigo. Portanto, como não odiar pessoas que protagonizam a realização mórbida e bizarra desse tipo de acontecimento, como, por exemplo, o assassinato de Kathleen, como o assassinato do menino Henry, como o assassinato de tantas outras crianças? Ora, em primeiro lugar, é a compreensão acerca do que ódio significa e das suas implicações no ser. Em segundo lugar, como não odiar pessoas que perpetram esse tipo de ação? É você manter a sua mente aberta para a possibilidade de se enxergar nesses casos que, na profundidade, na caricatura da sua perversidade, acabam se fazendo em si um convite para reflexão acerca de potenciais e predisposições que nos habitam. Talvez esses potenciais e predisposições, eles só não se intensificam ou não se articulam entre si
ao ponto de chegarem no ponto que essas pessoas chegaram, mas o potencial, ele nos habita. Eles estão aqui de modo que a desgraça de ser dessas pessoas, elas funcionam como parábolas de advertência para a vida. De modo que se a reação exclusiva com que a gente lida, com a consciência desse tipo de acontecimento é o ódio nos cega para com a possibilidade de entender e quem sabe poder refletir a parte que nos cabe. E é porque a maioria odeia é que esse tipo de caso acontece do nosso lado e não passa muito tempo, já está acontecendo de novo do nosso lado. Porque eu diria para vocês, olha, esse caso Henry, ele veio à tona. Ele veio à tona. Aconteceu há pouco tempo. Eu não duvido que essas mulheres, a mãe e a madrasta da menina Kathleen, tiveram consciência do caso Henry. Tiveram. Mas ao assistir a manifestação bizarra e cruenta do comportamento humano, o ódio se estabelece na disposição e a maneira como a pessoa lida é: aquele lá são eles lá, eu não sou eles. Aqueles lá são os perdidos, são os monstros, são os párias. Ora, eu não estou aqui no lugar de designar qualificação para ninguém, embora eu creia que todos eles devem sim ser devidamente julgados e pagar por aquilo que foi feito e na disposição da mentalidade que deu ocasião para gerar o tipo de comportamento que eles realizaram, eles precisam ser afastados do convívio social. Isso daí é indiscutível. Mas agora, com relação à qualificação judiciosa, sentencialista acerca do ser deles, não me cabe esse lugar. O que eu gostaria com essa live dessa noite é não desperdiçar esses acontecimentos. E aí, meus amigos e amigas, muito pouco por causa desses carrascos perversos, mas muito mais em nome dessas crianças que pagaram com a própria vida uma ignorância sistemática, que naquilo em que cega a gente, no modo como a gente lê e observa a história acontecendo ao nosso redor, nós acabamos tropeçando exatamente naquilo em que a gente olhava para o outro e dizia: nossa, que loucura! E a coisa acaba podendo acontecer com a gente, talvez, repito, não na mesma forma caricata e bizarra, mas talvez nas suas manifestações mais sutis. Nas suas manifestações mais sutis. Porque, por exemplo, pegando o caso do perfil da madrasta, nesse caso Henry, e pegando, por exemplo, o caso do perfil do padrasto, no perfil da madrasta, no caso Kathleen, e pegando o perfil do padrasto, no caso Henry, a gente observa um padrão comportamental no qual esses dois personagens, conforme eu estava dizendo no início, eles não deram início a uma nova era, né? Eles não iniciaram um comportamento inusitado e jamais constatado no comportamento humano sobre a face da Terra. Não. Tanto até que os estudiosos, não só do comportamento individual, mas coletivo,
Inclusive já depreenderam um conteúdo arquetípico, né, relativo ao arquétipo da grande mãe, tipificado, né, pela figura da madrasta e da bruxa, e no caso, né, do pai, né, na figura do feiticeiro, né, ou do carrasco, né, que são essas conotações negativas que a figura paterna e materna podem produzir. Porque se por um lado a mãe ela pode cumprir aquela função idílica, tanto quanto o pai aquela função a divina, por outro lado, essas mesmas figuras podem cumprir a função inversa e serem proporcionalmente demoníacas, né? E isso habita o potencial humano. Só que o potencial humano, ele se manifesta em degradê, vamos dizer assim. São graduações de intensidade no modo como a coisa se manifesta. Esses casos aí que nós estamos vendo retratados na mídia são os casos hardcore, são os casos caricatos, né? São as caricaturas da bizarrice. Mas se a gente pegar o degradê da coisa, minha gente, não sobra quase ninguém. Não sobra quase ninguém. Eu diria para vocês que é um cenário raro um padrasto desenvolver um amor espontâneo e genuíno pelos seus enteados. Vamos lá, estamos aqui fazendo uma reflexão existencial honesta. E aqui eu estou falando para o público em geral, não estou endereçando nomes, de modo que, por favor, não se denuncie se você se vê encaixado dentro disso que nós estamos refletindo, porque a razão de estarmos aqui é justamente essa, provocar saudáveis reflexões, a fim de que a partida dessas crianças não seja em vão, mas que pela via da morte delas cumpra-se um efeito semente, e a partir da semeadura da morte delas possa desabrochar árvores frondosas que frutifiquem na direção da vida e de uma maior conscientização das pessoas acerca daquilo que, não do modo caricato como a coisa foi feita e realizada, mas nas suas proporcionais graduações, o que me concerne, o que pode me ter a ver comigo relativo aos elementos que estiveram presentes nessas tramas e nesses acontecimentos tão cruéis e tão horríveis, no modo como eles se sucederam. E talvez o primeiro ponto de uma análise existencial honesta seja esse. Que se você olhar para o lado, você vai encontrar, porque eu não vou dizer nunca, até porque eu já me deparei com casos onde você nota o desenvolvimento espontâneo de um entrosamento positivo e de um amor paternal e, por outro lado, filial, estabelecido entre padrasto e enteado, e madrasta e enteada. Eu já vi. Mas se nós formos honestos, nós vamos constatar que na maioria massacrante das vezes não é assim que acontece. Existe um gap aí. E esse gap, ele vem ele surge decorrente de uma sopa de letrinhas relativo à origem e aos elementos existentes e que dão origem
a esse tipo de predisposição, criando uma dificuldade de entrosamento entre padrasto e enteado, e madrasta e enteado. Né? Porque o que acontece? A pessoa já carregando dentro de si inseguranças e carências, encontra uma outra onde ela se depara com compatibilidades e potenciais para desenvolver uma vida a dois. Mas uma vez não tendo resolvido as suas próprias assombrações de insegurança e instabilidade, o filho que o outro traz para dentro da relação passa a ser alvo de personificação projetiva das inseguranças do padrasto ou da madrasta, que acabam não sentindo o seu parceiro como sendo totalmente seu por causa da existência daquele filho, que passa a comunicar a personificação de um passado, onde aquela pessoa que hoje ela quer do lado dela acaba apresentando um passado onde ela já se relacionou com outro, já se relacionou com outra, e já se entregou para outro, já se entregou para outra, e esse passado que numa personalidade, subjetividade frágil e imatura, a pessoa não consegue separar uma coisa da outra e ela acaba se sentindo insegura na relação, porque ela não consegue divorciar o passado da pessoa por causa do filho que ela tem. E aí, na sua respectiva graduação do problema, inicia-se manifestações sutis e sistemáticas de hostilidade, que podem se manifestar das mais diversas formas. A princípio, numa nítida diferenciação de tratamento, numa notória intensificação de rigor quando aquele filho tropeça, onde o padrasto e a madrasta sempre é de opinião que aquele pai ou aquela mãe não está agindo com o rigor devido, e aí acha, você vai deixar ele te responder dessa forma? Você vai deixar ele agir dessa forma? Você tem que tomar essa providência. E aí naquilo em que aquele pai e aquela mãe vão se vendo engasgados na direção de tomar a providência que está sendo estimulada pelo seu parceiro ou pela sua parceira, aí o parceiro começa a ficar com 3 vezes mais raiva, porque aí ele já acha que a passividade daquele pai ou daquela mãe vai dar conta daquela criança que é a representação do passado do outro, que ele não pode apagar. Então ela vai começar a ser responsável por boicotar a realização dele enquanto pessoa casada, e aí essa raiva começa a crescer. Puxa, agora que eu encontrei uma pessoa, tem esse enteado estorvo para sabotar a harmonia da minha relação. E aí, meus amigos, é aquilo que eu digo, começa a gradualidade da hostilidade. Que aí vamos lá, começam com o destempero no tratamento, e se por exemplo, no caso, a pessoa chega com filhos, a coisa então fica mais notória ainda. Ela privilegia mais os filhos em detrimento dos filhos do parceiro. E os filhos dela própria sempre são alvos de maior compreensão do que os filhos do parceiro. Né? De modo que isso vai ter muito a ver com a personalidade que se faça predominante dentro da relação, o que é um tipo de conjugação muito natural de ocorrer dentro de uma relação.
né, de uma personalidade de uma personalidade se destacar em relação à outra. E aí começam-se as hostilidades sistemáticas, de modo que a pessoa que está dentro da relação, ela vai sutilmente percebendo que quanto mais dura ela é com o filho, mais ponto ela ganha com o cônjuge. Ela vai então percebendo que quanto mais ela hostiliza o próprio filho ou age com dureza com o próprio filho, mais ela encontra a pessoa que, poxa, ela quer bem, ela quer fazer valer a relação, mas ela encontra essa pessoa de bom humor, melhor disponível, e é aí que vai se iniciando as sutilezas da hostilidade, que dependendo da idade do filho, e quanto mais imaturo e vulnerável ele for, e consequentemente estiver até numa fase onde a criança esteja reagindo à ruptura da relação dos pais, então é natural que essa criança apresente certas indisposições com aquele pretendente, seja ele homem ou mulher, mas que venha então a ocupar o lugar de convivência que outrora era do próprio pai ou da própria mãe. Então, uma vez ocorrida a reformulação do panorama familiar, naturalmente essa criança vai reagir, e essa reação natural acaba sendo interpretada como uma afronta a mais daquela madrasta e daquele padrasto, que, não sabendo fazer a leitura disso, interpreta como sendo um erro ou uma frouxidão da mãe e do pai na condução da relação com os filhos. E aí começa a incentivar uma maior severidade. E aí começa a querer até interpelar aquilo que ele interpreta como sendo uma passividade do pai e da mãe. E dependendo da carência desse pai e dessa mãe, e que aí, por outro lado, cogita-se da seguinte forma: mas querendo ou não, meu filho vai crescer. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou viver sozinho? Querendo ou não, né? Agora, depois de tanto tempo, eu consegui uma pessoa com quem eu consegui um entrosamento, e ela fala com tanta assertividade, e ela fala com tanta autoridade. Vai que ela tá certa mesmo, vai que ela tem razão, vai que eu meio que fiquei tonto nesse período, tanto tempo aqui sozinho, só eu criando o meu filho, e de repente é essa pessoa que tem razão, e ela tá vendo coisas que eu não consigo ver. E aí, pela assertividade, pela intensidade com que o padrasto ou a madrasta se colocam, a própria pessoa, e tanto quanto levando em consideração a carência desse pai e dessa mãe de ter uma autoimagem tão negativa, ao ponto que elas se sentem tão privilegiadas de terem sido vistas como alguém em potencial para estabelecer uma relação, que, como uma espécie de gratificação, ela começa a anular a sua própria intuição, o seu próprio instinto paternal e maternal, para começar a dar lugar às colocações daquele padrasto e daquela madrasta. E aí ela começa a perceber que o progresso e o benefício do seu relacionamento, que no fundo ela quer tanto que dê certo, é proporcional ao quanto ela corresponda às exigências da madrasta ou do padrasto na relação com o seu próprio filho. E aí, não havendo
a presença de um amor amadurecido, delimitado, inegociável, não é algo que eu queira dizer impermeável a ouvir o que o outro possa propor, mas eu estou dizendo algo, no mínimo, capaz de conferir consistência e prevalência da própria ação na relação com o filho, em detrimento do arbítrio e do conselho alheio, que por mais que se possa estar aberto para ouvir, a ideia é não ser totalmente suscetível ao ponto de se deixar ser totalmente guiado pelo outro. E que na qualidade de outro, em boa parte dos casos, não desenvolve uma conexão real de amor com os próprios enteados. Não desenvolve.